Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. E antes de fazer a análise dos pares que a gente negocia no projeto, eu vou te mostrar rapidinho aqui uma ferramenta do nosso site que eu estou mostrando. Tem muita gente que não conhece as ferramentas do nosso website. Tem diversas, eu estou mostrando rapidinho, 1 minutinho, 2 minutinhos falando de cada uma, tá? Hoje eu vou falar dessa aqui, que é quanto que eu preciso para viver de renda fixa. Que é uma calculadora basicamente de você tendo um capital. Às vezes você já pensou, se eu ganhasse na Mega Sena ou se eu ganhasse na Quina, ganhasse R$1 milhão, vou colocar aqui, ó, 1 milhão. Vou voltar aqui, tá vendo 500. 1 milhão. E tiver um rendimento de 1,2% ao mês, um rendimento ali conservador, 1% ao mês. E quanto que eu vou poder gastar por mês? Aí você pode colocar aqui, se eu tirar R$11 mil ao mês, eu vou ver, isso não é bom, vai diminuir meu capital. E se eu tirar 9 mil? Opa, já é interessante, o meu dinheiro já vai aumentando, né? Então você pode, essa calculadora serve para você ir brincando com esses números. Você, por exemplo, tendo um rendimento mensal aqui de um pouquinho melhor, vamos colocar de 1,4%, vamos supor que você tem um portfólio um pouco mais agressivo, dá uns 18% ao ano ao longo de um tempo, e você consegue ter um estilo de vida que você gasta pouco. Vamos colocar assim, hoje, vivendo numa grande cidade, tem gente que paga só isso de aluguel, já está pagando, né? Mas vamos colocar assim, você consegue gastar um estilo de vida quase uma classe média brasileira hoje, R$8 mil. E você pode ir testando quanto que você precisa de juntar para poder o seu dinheiro aumentar e você viver dessa renda. Tá certo? Você pensar a sua aposentadoria, por exemplo, até quanto que você tem que chegar para poder ter uma aposentadoria de R$8 mil por mês, considerando que aquele capital que está lá continua rendendo um pouquinho, né? Vou colocar aqui, ó, 1,2%. Tá bem conservador. Ele rende um pouquinho ainda. Você tira 8 mil por mês. Então, se você conseguir juntar 900 mil, tá bom. Vamos ver 800. A partir de uns 700 mil com esse gasto. Beleza? Então é isso, essa calculadora dá para você brincar um pouquinho. Se tiver, por exemplo, R$1 milhão, quanto que pode por mês? Basicamente, você pode, com aquela taxa ali, uns R$11 mil por mês. Tá certo? E o dinheiro vai continuar aumentando. É isso aí. Espero que você goste dessa ferramenta também. Vamos lá para o Trader Tranquilão. Essa ferramenta tem um link aqui embaixo na descrição. E lá no nosso site, ela não está aqui em ferramentas, mas se você vier aqui no mapa do site, tem algumas ferramentas que eu ainda não coloquei no menu, estou precisando reorganizar, mas ele vai ter aqui essa página, ó, quanto preciso para viver de renda fixa, tá? É isso aí. Vamos lá para o Trader Tranquilão mesmo, que interessa. Já vamos começar falando do contexto, né? O dólar, eu já vi falando nos últimos vídeos, se você está acompanhando, você sabe, está numa pressão. Esse aqui é um índice dólar, que é o índice mais antigo, mais famoso e que ele leva muito euro em consideração, né? A gente vê aqui como que o dólar está numa pressão, uma tendência clara de baixa aqui. A gente vê aqui o cruzamento da média de 20 com a média de 144, mas abaixo já vindo lá desde o comecinho de 2017, né? Então esse ano todo o dólar aqui baixa, contrariando algumas pessoas pensavam, né? Por causa do Banco Central Americano tá subindo a taxa de juros, enfim. O que importa para nós nos últimos dias aqui, mais especificamente no dia de ontem, na quarta-feira, teve anúncio da taxa de juros do Banco Central Americano, que manteve a taxa de juros do mesmo jeito, fez a análise deles da economia, acabou que falou o que tinha que falar para o dólar não enfraquecer, mas ele enfraqueceu assim mesmo, digamos assim. Isso ontem, né? E hoje já teve um certo
uma retraçãozinha aqui, um rebound, né, do dólar, no índice dólar aqui, mas nada que indique que os touros do dólar voltaram, ou que o dólar vai com certeza voltar a subir, né, ganhar força. Porque olha a situação que estamos, olha esse nível técnico aqui que o dólar está, se você for pensar, olha só. Esse suporte, se ele romper esse suporte aqui, meu amigo, olha aqui, foi suporte aqui, aqui ele rompeu, fez quase um falso rompimento que voltou, aqui foi importante, né, que, especialmente nesse momento histórico aqui, ó, 2015, ele testou esse nível, testou de novo no meio de 2015, veio de novo aqui no meio de 2016 e tá vindo agora no meio de 2017. Então pode funcionar assim como um suporte, porque olha o tanto que o preço já, né, já se movimentou aqui. Mas ao mesmo tempo, se ele for rompido, a coisa pode ficar preta para o dólar aí. Mas o contexto continua um pouco daquilo que eu já falei. No final das contas, o Banco Central Europeu não gosta disso também. Não quer que o euro fique forte, que é o que esse gráfico que está mostrando o dólar fraco, significa um euro forte. Olha aqui nesse diário aqui, ó. Porque o Banco Central Europeu está há algum tempo, né, já com a taxa de juros quase no zero, ainda não subiu, está começando a ter uma inflação, já falei isso algumas vezes, e ter essa moeda mais fraca pressupõe primeiro, mais competitividade internacional, então mais exportações, mais demanda dos seus produtos, o que tende a aquecer a economia, tá? A gente fala um pouquinho mais de análise fundamentalista no nosso curso, se você quiser se aprofundar, entender esse do contexto, da parte de economia, macroeconomia, a gente fala disso no curso, vale a pena você dar uma olhada lá. Mas a verdade é essa, apesar do temor do Banco Central Europeu não querer, né, assim, ainda querer alguma inflação na Europa, que está difícil de conseguir, o cenário é esse, o euro subindo. Nos Estados Unidos a inflação não está acelerando tanto quanto alguns acham que justificaria continuar subindo a taxa de juros, acham que o Banco Central americano está se adiantando demais, está subindo a taxa de juros antes da hora, tá, digamos assim, tirando os estímulos da economia antes dela dar realmente sinal de recuperação forte, apesar de estar quase pleno emprego. O valor pago pela hora não está subindo, que é os wages que eles chamam, né? Escreve WAGES, se não me engano, não sobe, então mostrando assim que esse seria um indicador também, desculpa, seria um indicador da economia estar aquecendo e acelerando, né? Então estamos vendo essa briga, mas a situação é essa, o euro nessa extensão toda aqui, uma retração é possível, mas ainda ao mesmo tempo, se colocarmos lá na nossa velhinha Hakanashi, ainda tá verdinho, tá vendo? Acabou de abrir, porque já é sexta-feira, né, na Ásia, então essa velhinha abriu vermelhinha no Hakanashi lá na Ásia, mas ainda não teve nada que nos dê sinal para sair, né? Essa trade que a gente está aberto aqui no euro comprado, olha só, ontem chegou a ficar, até hoje no nível, tinha subido mais aqui, né, a gente estava chegamos a ficar com 500 pips no euro, a bem verdade, tá? Depois teve essa retração, mas nós vamos continuar aí, deixando rolar, a gente pode mover um pouquinho nosso stop loss aqui, deixar mais próximo da média de 20, né, olha aqui, tem esses... Para o preço chegar na nossa que ele vai ter que romper a mínima desse dia, e todos esses atrasos, na verdade essa é a menor dos últimos dias, né? Ainda temos um espaço, então tá bom, porque a gente também quer garantir nossos lucros, então tá equilibrado aqui a garantia dos nossos lucros, deixar o preço se movimentar, respeitando a média de 20, que é a média importante dessa estratégia do trader tranquilão, né? Já compactuado lá no começo. Nesse momento essa trade então está com 444 pips e vamos deixar rolar.
Próximo par aqui é o dólar-ien, é um par que nós optamos por não entrar. Você deve lembrar que a gente pegou o movimento de subida e depois a gente teve a oportunidade de entrar, comprar, vendido, desculpa. Aqui assim mais ou menos, não entramos. E esse aqui que está o price action, olha só, naquele dia que eu falei, na quinta, né? Desculpa, ontem, na quarta-feira, o dólar caiu aqui também, ó. O dólar ficou fraco praticamente contra todos os pares ontem, depois do anúncio do Banco Central Americano de manter os juros, né? E hoje, quinta-feira, ele meio que tentou e voltou e ficou aqui numa vela de indecisão. E agora nós estamos vendo aí já essa vela da sexta aqui. Vamos ver o que vai rolar nesse par. Mas a gente vê que o dólar conseguiu reverter um pouquinho aqui, ó, no euro. Já no ien, ele não teve tanta força. Então, mostrando aqui já o ien um pouquinho mais forte do que o euro, certo? O euro perdeu bastante para o dólar, o ien já não perdeu tanto assim para o dólar. Eu falo isso por quê? Porque esse par aqui, que é o euro-ien, nós sim temos trade nele. Chegamos a ficar positivo, mas hoje também, nesse contexto do ien mais forte que o euro, teve essa velinha aqui que desceu e voltamos para a zona de prejuízo aqui, um pequeno, né, assim, tá aqui 2 dólares, 2,60. Nosso stop loss está aqui ainda, que foi nosso stop loss inicial lá, que é um stop loss aqui 193 pips, está até bastante. Daqui a pouco a gente pode até subir um pouquinho, né? E porque a média de 20 está subindo. Mas vamos deixar aqui mais um dia aí para ver esse movimento, sexta-feira. Talvez na segunda à noite, né? Ou no domingo à noite a gente mexa, mas vamos deixar rolar esse par. Se a gente analisar sobre a ótica do Heikin-Ashi, acabou de abrir vermelhinho também, não teve 2 vermelhos, que geralmente a gente usa como sinal, né? Dois novos de uma nova cor, né? Então 2 vermelhos ou 2 verdes, se fosse nesse caso aqui, que foi até nosso sinal de entrada, se não me engano aqui assim. Vamos deixar rolar também, tá? O euro-ien. Próximo par é o dólar australiano. Esse é um também que ontem ele foi... Esse aqui é a vela de quarta, né? Também o dólar australiano fortaleceu frente ao dólar americano. Mas hoje, apesar de durante a madrugada ele ter sido, na sessão asiática, ele ter ido lá em cima, o dólar australiano, a gente teve aqui uma retirada de lucros, pelo menos, né? Um movimento de descaída aqui no preço. E esse é um que a gente está fora, a gente pode até especular que talvez a gente tenha saído rápido demais, né? Que a gente teve a nossa trade 2-1 aqui e a gente moveu o nosso stop loss, olha só, o preço veio e pegou nosso stop loss e subiu mais. Então se a gente tivesse tido mais paciência, deixado o stop loss abaixo da média de 20, talvez isso não tivesse acontecido. Se a gente ver aqui no dólar australiano, ó, nem verlinha vermelha no Heikin-Ashi não teve. E o nosso segundo stop loss, que era para ter... Porque tem aquele... Um que funciona quase como um take de 2-1, né? Isso a gente implementou na terceira temporada. Era para pegar mesmo, beleza. Pegou o 2-1. A outra que ficou aberto era para a gente ter mais tranquilidade e não ficar com medo do preço voltar para baixo do 2-1. Ter tranquilidade para manter, né? Então isso é uma coisa para a gente aprendizado. É lógico que não dá para ter certeza, o preço podia ter continuado descendo, né? E ia ter falado que foi uma boa decisão, mas a realidade se mostrou dessa forma, então vale a pena esse alerta aí. O último ativo nosso é o ouro, que no dia de hoje aqui, na quinta, teve também uma indecisão, mas para nós está interessante, né? Se a gente vê o price action aqui do ouro, tá um price action bem interessante, vou tirar um zoom aqui. Tem essa trendline de alta, que foi né, que tinha sido rompida, mas voltou para dentro dela. Isso é bom para nós que nós estamos comprados. A média de 20 está indo lá cruzar agora a média de 144, ó, o que é mais ou menos um sinal bullish, né? As médias mais rápidas passando para cima das médias mais lentas. Pode ter uma nova tendência de alta se formando aqui. A gente pode ter pegado ela num bom lugar.
Só que essa aqui é, de certa forma, uma resistência, né? Que a gente vê aqui, ó, o preço serviu como resistência aqui esse nível, aqui, ó, reverteu aqui. Então, vamos ver, depois que ele romper, ele tem pelo menos aqui em cima para vir. A gente pode ter uma trendlinezinha aqui, talvez. Não, eu posso fazer o seguinte. Esse aqui eu vou deletar. Ideal fazer, copiar e colar isso aqui. É que a gente faz um canal mantendo a mesma inclinaçãozinha aqui. Então a gente pode imaginar esse preço vindo aqui, ó, que no semanal até tem essa trendline histórica de baixa aqui, olha só, foi exatamente quando tocou nela. Olha que legal. Que ele desceu da última vez, ó, pum. E a gente pegou ele aqui, ó, depois que ele voltou um pouco. Então vai tocar de novo nessa trendline de baixo aqui. Então tá num nível importantíssimo o ouro aí, vale a pena acompanhar, tá certo? Para nós aqui, por enquanto, nós estamos aí com 16 dólares de lucro nele, um microlote, né, que seria aqui 1 onça de ouro. E vamos deixar rolar também. Vamos olhar rapidinho o Hakanashi aqui, ó, lá no diário, tudo verdinho e tal. Vamos ver o que acontece aí, tá certo? É isso aí, obrigado por assistir mais esse vídeo. Espero mais uma vez que você esteja gostando do projeto Trader Tranquilão. Não sei se você chegou agora, deixa um comentário aí falando também dessa ferramenta que eu mostrei hoje no começo, tá certo? Um abraço para você e até o próximo vídeo.